Fala pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdana Tech. Já há algum tempo que a gente não posta, vamos retomando nossas agendas, né? Nós estivemos agarrados em alguns projetos aí, isso acabou tomando muito tempo que a gente tinha para fazer certos trabalhos como esse de vídeo, por exemplo. Vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar basicamente sobre o processo de migração do GLPI. Não no sentido técnico da coisa, mas sim questão de se preparar para a migração, certo? Separei alguns tópicos especiais para nós abordarmos. Basicamente, vamos dar adeus ao GLPI 9.5, vamos falar sobre as liberações da TechLib, né, do GLPI, da TechLib, e como que isso funciona aqui com a gente dentro do nosso ambiente Verdana Desk. Vamos esclarecer um pouco isso. Vamos falar sobre os nossos processos de teste e homologação, como que a gente homologa, por que a gente sempre atrasa um pouco uma grande liberação, né? Temos aqui também sobre a atualização Verdana Desk, como que ela se dá, né? Como que isso funciona no nosso dia a dia. Impactos da migração para o GLPI 10, eu acho que é um dos tópicos mais importantes que a gente tem a discutir, até porque tem a ver com o primeiro tópico, né, que é de fato o objetivo desse vídeo, esclarecer isso tudo, todo esse processo. À medida que nós vamos dar adeus ao GLPI 9.5, então a gente precisa mapear o impacto disso na operação do dia a dia. Então a gente fez um mapeamento, vou mostrar alguns dados estatísticos para vocês que vocês possam entender, né? E claro, esse vídeo tem como foco principal os nossos clientes, mas de certa forma ele se repete tanto com os nossos concorrentes e os clientes deles, se repete também com a comunidade de forma geral. Se você tem o teu ambiente on-premise aí, é provável que a estatística que a gente vai apresentar, ela também é idêntica para você, né, para o teu ambiente, isso é normal. Então a gente resolveu colocar esses dados aí que a gente levantou logo quando liberaram o GLPI 10, esse estudo que a gente fez, a gente resolveu compartilhar para que você pudesse, de certa forma, usufruir também. Não faz sentido se ele ficar só com a gente e morrer com a gente. Temos aqui algumas medidas de mitigação de impacto. Isso aqui já é mais focado para os nossos clientes. Ok, vocês precisam migrar para o 10, a gente vai para o 10, mas existe impacto. E como que vocês vão como vocês vão aliviar o impacto disso na minha operação? E é justamente aí que entra o nosso trabalho. Temos também agora como migrar para o GLPI 10, né? O que a gente tem que fazer para, beleza, me convenceu, eu quero ir para o GLPI 10. Como que você vai me convencer a fazer isso? E claro, o próximo passo aí dos pulos da gata verde, né? O que a gente tem aí para uma visão aí de curto prazo para lançar aí para a comunidade, parceiros e clientes. Bom, iniciando o nosso primeiro tópico, adeus GLPI 9.5. O que acontece? A TechLib, ela mandou aí 2 e-mails, né? Um direcionado apenas a parceiros, foi no dia 17/2, e posteriormente no dia 6 agora, no último dia 6/3, ela mandou um e-mail para toda a comunidade avisando, né? Afirmando que vai ser descontinuado o GLPI 9.5. Com isso, o GLPI 9.5 ele vai deixar de receber todo e qualquer tipo de atualização. Qual o impacto disso? É o seguinte: se a TechLib identificar, por exemplo, um problema de segurança no código do GLPI 9.5, ela não mais vai lançar atualizações a partir do dia 30/6. Ou seja, esse código vai ser abandonado lá no projeto e eles vão focar apenas no GLPI 10.0 e no 10.1, que seria basicamente o GLPI produção, né, 10.0, e o 10.1, que é o GLPI, a próxima edição que está para vir aí. Ok? Então, dado esse fato, é extremamente importante que as pessoas se preparem para migrar para o GLPI 10. Caso contrário, você pode vir, né, a ficar com um ambiente vulnerável, e isso não é legal para ninguém. Seja para você, usuário, seja para o dono do negócio, porque pode haver, né, vazamento de informações críticas, informações sensíveis. Então, o risco de operação é muito grande. O ideal, de fato, é que você esteja aí agora com o GLPI 10.06 rodando.
Ah, Alexandro, mas vocês não falavam isso até alguns meses atrás. Não, não mesmo, porque a gente trabalha de uma forma diferente. A nossa intenção não é estar ou suportar a versão mais nova, e sim a mais estável do sistema. Então, entre a liberação do sistema GLPI até seu amadurecimento, né, essa nova versão ser amadurecida ao ponto de passar nos nossos testes de qualidade, existe uma janela temporal, né, existe um delay para liberação. Claro que se um cliente faz questão de ter o GLPI 10 em produção, a gente coloca, mas com isso, ele não teria, por exemplo, a garantia dos nossos desenvolvedores, porque não está homologado por nós ainda. A gente coloca para ele trabalhar, não tem problema nenhum, mas se encontrarmos um bug, ele vai ter que esperar apenas a TechLib. Nós não investimos esforços em resolver esse bug tal como nós fazemos com a versão homologada. Certo, eu vou explicar um pouco melhor. Esse vídeo é até uma oportunidade, né, da gente explicar como é que funciona esse processo aqui dentro da Verdana. Bom, eu fiz uma pesquisa rápida lá, coletei algumas informações lá no GitHub da TechLib e montei essa linha temporal aqui, né, só para a gente ter uma ideia, né, do o que está acontecendo com o GLPI, as versões. Então é basicamente isso aqui. Em 2020, maio de 2020, nós tínhamos a versão 9.4. Foi lançado lá a 9.4.6 e essa era a versão homologada pela Verdana, e nós trabalhávamos em produção com ela, tudo bonitinho, tudo certo, nossos desenvolvedores dando manutenção nesse código. Quando foi julho de 2020, a TechLib lançou a primeira versão do 9.5, que foi a 9.5.1. No mesmo mês de 2020, né, em julho de 2020 ainda, foram encontrados bugs e ela lançou a 9.5.1. Então veja que foi um período muito curto, isso se repetiu nos últimos meses, a gente viu isso acontecendo também na versão 10, né? E ela veio lançando então periodicamente, né? Você tem aqui em julho duas versões do 9.5, em outubro de 2020 lançou mais uma, em novembro outra, e em março. Em cada versão que a TechLib lança, a nossa equipe ela faz teste no código, nos processos, mais do que código, a gente faz teste nos processos e vê se existe algum bug que impede que essa ferramenta possa ir à produção. Então a gente não conseguiu homologar o GLPI até a 9.5.6 em setembro, lançada em setembro de 2021. Veja que nós ficamos mais de um ano tentando homologar sem conseguir, por conta de bugs. Como eu disse, para a gente não é interessante nós termos o GLPI mais novo. É importante ter o mais estável, porque a gente tem cliente que não pode parar, são operações críticas. Está dentro de um hospital, dando suporte a áreas de negócio, está dentro de indústria eólica, está dentro de escritórios de advocacia de grande porte, está dentro de usinas, mineradoras. Então são coisas assim que não podem parar, simplesmente porque tem um bug. Então a gente é muito cauteloso quando fala assim, não, nós homologamos, nós colocamos nosso nome embaixo. Não quer dizer que é melhor ou pior que qualquer empresa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que dentro do nosso processo de qualidade, a gente avaliou e agora sim, este software pode operar sem maiores problemas, entendeu? Então é dessa forma que a gente trabalha. Então quando foi em 2021, nós fizemos a migração lá em setembro, planejamos a migração de todos os nossos clientes e simplesmente fizemos. Essa migração ela ocorreu de forma praticamente transparente para os nossos clientes, porque não havia mudança grande alguma entre o GLPI 9.5 e o 9.4, né? Do 9.4 para o 9.5 a interface não mudou nada, então não teria impacto nenhum. Houveram só melhorias, só coisas a agregar, então não existia impacto negativo nessa migração, certo? E aí nós viemos trabalhando com a 9.5, foi lançada a 9.7, nós fomos atualizando, porque é o seguinte também, depois que nós viramos para a 9.5, toda nova versão que é lançada, igual eu estou na 9.5.6, lançaram a 9.5.7, nós temos um mapa de teste que nós fazemos, eu vou explicar rapidamente como é que ele funciona, né? Uma visão bem
superficial de como ele funciona, mas a gente faz testes muito rápido e já liberamos para produção. E quando vira para produção, vamos dizer aí, dá uma indisponibilidade talvez de 5 segundos numa instância de um cliente nosso. Então a gente faz em horários oportunos, a gente consegue fazer isso rápido e o impacto é mínimo. Então não tem problema algum. Porém, quando é uma mudança, não de atualização de pequena, por exemplo, de 956 para 957, mas eu vou sair, por exemplo, agora, nesse momento, nós homologamos, ó, veja aqui que a versão 10 foi lançada em abril de 2022. Nós ficamos até novembro de 2022 para podermos homologar a versão 10. A versão homologada foi a 10.05. Até a 10.04 a gente não estava conseguindo passar nos nossos testes, tá? Então elas eram reprovadas e a gente tinha que esperar uma nova liberação para teste e homologação. A 10.05 passou nos nossos testes, beleza? Então aí a gente ficou com a 10.05 homologada e a 956 suportada também. E como tem da 9.5 para a versão 10.0 uma mudança com impacto para os nossos clientes, a gente não pode simplesmente fazer numa madrugada, fazer aquela coisa rápida, não, porque no dia seguinte vai impactar a produtividade dele. Então a gente precisa realmente ter um trabalho melhor, né? Fizemos a análise de impacto da virada, vimos que tinha riscos de produtividade, então aí a gente começa esse trabalho de conscientização, treinamento, conversar cliente por cliente, convencer ele quanto à necessidade da migração. E agora com esse anúncio da descontinuidade do 9.5, a migração ela é meio que impositiva, né? Você não é mais tão opcional assim. Claro que se o cliente quiser permanecer na 9.5, ele vai permanecer, não tem problema, mas ele vai parar de receber suporte, inclusive nosso também. Porque nesse momento aqui, por exemplo, da 946, que lançaram a 9.5, não foi feito anúncio, tal como agora, né, de descontinuidade da 9.5, mas a 9.4 ela deixou de receber atualizações da TechLib. Só que a nossa equipe, como era a nossa versão homologada, a nossa equipe de desenvolvimento ficou fazendo alterações nesse código e corrigindo bugs que ainda eram encontrados, certo? Então a gente continuou trabalhando nessa 946 até agosto de 2021. A nossa equipe estava dando suporte no código dela e está lá no nosso GitHub. A gente divulgava para a comunidade para quem quisesse baixar as atualizações, se bem que esse repositório eu acho que já removeram de lá, porque não faz sentido manter mais. Eu acho que é a 9.5 que está lá só. Mas enfim, em agosto de 2021 ele morreu e aí começamos a trabalhar só na 9.5.6 e migramos todos os nossos clientes para essa versão, porque não tem impacto, era só melhoria. Então a gente fez isso, porém agora a gente está nesse impasse. Uma outra, e já com data, né, de morte aqui para 2023 da 9.5. A 10.06, que hoje é a homologada, né, em produtividade por nós e pela TechLib, ela está sendo trabalhada. A ideia é que a gente migre todos os nossos clientes para ela. Ainda faltam, acho que 20 a 30% de clientes a migrar, certo? Por questões dos impactos realmente. E uma outra coisa a dizer são esses insetinhos aqui, os bugs que eu coloquei. Claro que de uma versão para outra sempre existe um bug sendo corrigido, mas são bugs pequenos de interface, correções, dados não estavam sendo formatados correto, bugs são coisas pequenas, erros simples, né, sendo corrigidos. Então eu não considerei esses. O que eu considerei aqui, onde tem esses insetos, são quando existem liberações que corrigem bugs de segurança da informação, que para a gente aqui isso é muito mais crítico. Ou seja, é um SQL injection, um ataque de JavaScript, coisas assim que podem colocar a operação, né, dos nossos clientes em riscos por conta de vazamento de dados, coisas desse tipo. Então veja quantas correções foram liberadas, certo? Com correções de vulnerabilidades que foram corrigidas. Então é certo que tem um ditado que a gente fala que todo software tem bug, ele só não foi descoberto ainda, mas o insetinho está lá e uma hora ele vai dar as caras, alguém vai tentar
fazer alguma coisa e de repente vai encontrar, né? Eu dei uma olhada ainda ontem à noite, estava montando esses slides, dei uma olhada no GitHub, havia apenas um bug lá relatado de segurança e ainda assim com suspeita de já ter sido resolvido na 10.06. O pessoal está trabalhando lá para analisar isso melhor, mas isso é bom, porque só tem um relato de um bug de segurança. Então, e ainda assim não confirmado. Então, de certa forma, a 10.06, em quesito segurança, ela é a mais indicada, certo? E a 9.5.12 também é a mais indicada. Ou seja, se você está na 9.5, pelo amor de Deus, vá direto para a 9.5.12, trabalhe com ela. E se você está na 10.0, vá para a 10.06. São as versões, né, mais indicadas. Lembrando que, se possível, já se planeje a migração, né, já planeja a sua migração para a versão 10.06, porque é uma necessidade, não tem para onde você correr, beleza? Como é que funciona então o processo de teste e homologação, né? Sempre que é feita uma liberação, tal como tem nessa linha temporal aqui, poxa, lançaram a 9.5, vocês só foram mais de um ano depois liberar para homologar, né? Mas por quê? Nós fazemos o teste basicamente em 3 níveis antes de liberar para produção. O nível mais baixo é um teste onde a gente simplesmente baixa o software, instala e avalia passo a passo toda a documentação que a gente tem de processo. Então a gente faz simulações, colocamos ferramentas de automação de processo para testar telas, ver se alguma coisa vai quebrar. Então todos os testes que nós já temos mapeados, nós repetimos ele com a ferramenta e vemos se vai quebrar alguma coisa. Como é que são esses testes, Alexandro? Simples. A gente vai habilitando um cliente, né, cliente Verdana Desk, quando é SaaS, onde é o nosso foco. Então, quando a gente vai habilitando esses clientes, os consultores nossos guardam essa documentação e criam roteiros de teste para a gente validar. Então, tudo que é muito peculiar de um cliente, né, que a gente tem noção, são basicamente 2 fatores. Ou é algo muito peculiar de um único cliente, a gente toma nota disso e cria uma rotina de teste, ou é algo que todos os clientes, né, algo que é massivamente utilizado. Então a gente faz teste com isso. Esse roteiro de teste, basicamente, ele tende a isso, a você instalar o GLPI e simular os processos de nossos clientes. Se por algum motivo o GLPI esbarrar em algum impeditivo, algum teste deu errado, a gente já escala para os nossos desenvolvedores fazerem uma análise rápida. Se for rápido criar a solução, eles já criam, reportam no GitHub lá da TechLib e a gente mata a versão, ela está reprovada. Mas vocês não continuam fazendo teste? Não, é perda de tempo. Para a gente entende que não vale a pena. Essa, pessoal, lembrando, é a nossa realidade, é o nosso método de trabalho, tá? Não precisa ser o de todo mundo, é só como a gente trabalha. Vamos supor que aí eu pego uma versão, a instalação dá tudo ok, testes de migração ok, simulações ok, os desenvolvedores rodam debugs, ferramentas de análise de código, não encontra problema nenhum. Não quer dizer que não exista, né? Que simplesmente não foram encontrados dentro do que a gente trabalha no dia a dia e já tem mapeado. Então, quer dizer que essa versão, ela está de fato, passou no nosso primeiro nível de teste, então ela vai para o segundo nível. O que é o segundo nível? A gente usa a própria Verdana Tech como cobaia. Não faz sentido a gente colocar para os nossos clientes em produção algo que nem a gente está utilizando, né? Então, a gente tem essa premissa. A gente coloca a base da Verdana Tech, que é a primeira a sofrer com a atualização do que a gente homologou. Seja de plugins, seja de GLPI em si. A gente trabalha e fica ali um período de 1 mês trabalhando, às vezes menos, 2 semanas, trabalhando sobre alerta, toda a equipe é informada, a gente tem a parte tech, né, que trabalha com prestação de serviço, que trabalha dentro do GLPI, então todo o nosso time, ele é comunicado sobre essa fase de teste e é orientado a reportar qualquer problema que eles encontrem, qualquer coisa, um errinho de tela, eles ficam vamos dizer assim, num nível de atenção extremamente alto para qualquer
anomalia que eles possam perceber, reportarem para a gente. Então, com isso, eles vão reportar para a gente e isso vai ser escalado para o nosso time de desenvolvimento, onde eles vão analisar e corrigir. Eles corrigem na nossa base de produção, Verdana Tech, e passam para o GitHub também da TechLib. Mas essa base, enquanto esse problema ocorrer, porque a gente não pode trabalhar com erro também, mas enquanto esses erros ocorrerem, essa base também não foi homologada. Ela é reprovada, mas eu não tenho como fazer downgrade. Então, é uma certa forma de forçar que o nosso time também colabore com o projeto, né, de certa forma. Foi desenhado para isso o processo. Então, a gente fica corrigindo o erro na nossa produção e reportando no GitHub do fabricante. Com isso, eles vão lançar uma nova versão, já com essas correções e outras mais também, e vai ser reiniciado o processo de teste, onde a gente vai fazer o nível 1 de novo, passando pelo nível 1, a gente sobe para o nível 2. E aqui, de fato, o teste agora tende a ser bem mais simples, né, mais rápido, porque a gente já está em produção na Verdana Tech. Então, a gente rapidamente faz os testes breves aqui e passa para o ambiente controlado, que é a produção Verdana Tech. Com isso a gente reinicia a atenção do pessoal, redobra, né, avisa, fazemos um comunicado, falamos que novamente atualizamos e estamos testando e esperamos que eles contribuam. Se não encontrarem nada em um período de 2 semanas de uso massivo, que às vezes a gente entra num ritmo também brando, né, de trabalho, então a gente desconsidera esse período, a gente precisa que seja período massivo, né, seja aquelas semanas de trabalho pesado para que a gente realmente se estresse com a ferramenta, né, para ela dar tudo que ela tem para dar, porque senão não faz sentido, a gente vai acabar não fazendo um plano de qualidade legal. Então, terminado esse período aqui, que pode ir de 2 semanas a 1 mês, a gente entende que se não encontrou nada que impeça a Verdana de trabalhar, então a gente pode subir um pouco mais esse nível. Então nós vamos para o teste em massa. O que é o teste em massa? Nós temos mapeados aqui clientes que são parceiros nossos do nosso serviço em nuvem e que eles aceitam correr riscos para usar sistemas inovadores, sejam plugins nossos, sejam o próprio GLPI. Alexandre, assim que tiver homologado, a gente quer usar o GLPI 10, cara. Então são esses parceiros estratégicos que a gente tem na nossa base, que a gente comunica eles, alinha com eles e fazemos o upgrade da versão deles. O porquê isso? Se eu, de repente, encontrar um problema que eu não consegui encontrar aqui na produção da Verdana Tech, se eu tiver só ali 10 a 20 clientes, que são os nossos parceiros, se eu não me engano, não chega nem a 20, que são parceiros estratégicos para teste. Se eles encontrando para a gente consegue dar conta, focar e resolver, problema por problema. Se eu coloco lá em 200 clientes, isso é um problema para mim, porque eu posso ter, de repente, um estouro de bugs e erros encontrados no sistema e simplesmente não vou dar conta de resolver o problema de todo mundo. Então, eu posso criar um colapso, né, com os meus clientes por conta disso. Então, aqui a gente roda também num período de 1 mês, mais ou menos. Se não encontrarmos bug nenhum, então a gente homologa essa versão. E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Por que demoramos quase 1 ano para homologar a 9.5? Por conta de erros, sejam erros de baixo nível ou no ambiente controlado, ou até mesmo no teste massivo. Quando ele passou no teste massivo, foi justamente em setembro de 2021, onde nós homologamos. E todo esse processo se repetiu também da virada da 9.5 para 10.0. Nós só conseguimos ter uma versão utilizável do sistema na versão 10.05, uma versão utilizável no sentido que não gerasse problemas para os meus ambientes de produção, né, dos meus clientes. Então foi justamente esse teste que a gente fez. A gente faz isso com os nossos plugins, com os plugins comunidades que nós temos homologados, entendeu? Então, quando a gente fala assim, ó, homologamos, é porque ele passou por essa triagem aqui, ó, pelo nível 1, 2 e 3 de teste.
Se a gente não homologou, é porque ele foi reprovado em uma dessas três. E a proporção de nível de reprovação é tal como a imagem da pirâmide. Reprova-se muito mais no baixo nível, que são as edições recém-lançadas, né? Elas vêm com novas funcionalidades e geralmente cheias de bugs e acaba atrapalhando ir para a produção. Bom, e como que funciona? Isso aqui, pessoal, que eu acabei de apresentar, é justamente a atualização de uma versão grande para outra, ou seja, da 9.5 para a 10.0. E como que funciona o processo de atualização quando a liberação é menor? Por exemplo, da 10.05 que nós homologamos, lançar a 10.06. O processo ele é um pouco mais leve, né? Ele ocorre mais rápido, até porque a gente precisa dessas correções o quanto antes. Mas mesmo assim, nós fazemos um ambiente de teste controlado para garantir que não vai ter um impacto. Então, ele entra para testar, lancei a 10.07. Isso vai entrar aqui na equipe de infra e dev para testar, fazer testes rápidos em conjunto. O pessoal de infra instalando, fazendo teste inclusive de compatibilidade com a nossa infraestrutura, o pessoal de dev debugando, olhando se tem alguma coisa ali, rodando testes automáticos. Passado essa fase, eles vão para a homologação dos consultores, onde eles vão ver se alguma coisa está quebrando, mas são testes muito mais rápidos, claro. E passando isso, ele vai para infra e consultores fazerem testes de implantação, onde? Verdana Tech, é claro. Somos sempre os primeiros a sofrer com os impactos, né? A garantia para os nossos clientes é justamente essa. O objetivo é que esse roteiro aqui, senhores e senhoras, ele ocorra num período menor que um dia. Ou seja, é uma liberação pequena, a gente simplesmente mobiliza parte da nossa equipe para executar esse processo aqui. Caso a gente encontre algum problema na implantação, isso vai ser reportado, vai ser criada uma correção, porque já é um ambiente de produção nosso, né? Isso vai ser reportado para o GitHub, onde existe então a nossa colaboração com o projeto, e isso volta para a esteira aqui para infra e desenvolvimento também, avaliar, homologar, testar e fazer isso aqui. O importante é que isso se resolva em um dia, essa é a nossa meta, tá? Feito isso, tá tudo ok, o mundo tá lindo, aí a gente entra para as implantações. Nós temos contratos, 3 tipos de contrato na Verdana. Temos o Verdana Desk, que são ambientes SaaS, que aí é um ambiente controlado na nossa nuvem. A ideia é que, tendo um pacote de liberação aqui aprovado, em menos de 1 hora, todos os clientes Verdana Desk estejam atualizados. Hoje nós temos um ambiente misto, para vocês terem ideia. Temos o ambiente 10.06 e 9.5.12, que são as 2 versões homologadas. Se lançarem a 9.5.13 e a 10.07, temos menos de um dia para rodar esse teste e liberar correções, e assim que liberar, temos 1 hora para atualizar todos, seja 9.5, seja a versão 10.0. E isso a gente trabalha pesado para que isso ocorra. Em média, com pacote testado, a gente leva coisa de 5 segundos para atualizar cada cliente. Então é uma coisa muito rápida, em menos de 1 hora a gente consegue de fato fazer todos os clientes. Feito isso, que é o nosso foco, é o ambiente SaaS, onde a gente tem a maior atenção, aí a gente cai então no ambiente on-premise, ou seja, agora é hora de contactar nossos clientes on-premise, um por um, e agendar com eles. Por que essa diferença? Que aí eu já tenho uma meta de 1 semana, é a nossa meta para atualizar todos os clientes on-premise. É simples, porque nem todo cliente on-premise nós temos acesso aos servidores, certo? Então a gente precisa agendar com eles, é uma operação assistida e tudo mais, então isso aí já gera um certo delay em tudo. O ambiente SaaS a gente simplesmente cria o pacote, publica e acabou, ele é executado e não tem resenha com nada, tudo corre, né? Já no ambiente on-premise eu vou ter que estar contactando o cliente, agendando o melhor horário para ele, às vezes ele quer esperar um final de semana para não parar a operação, às vezes quer fazer na madrugada, aí a madrugada que ele quer, a gente já tem, por exemplo, os nossos analistas, eu já agendei para atenderem
em horário que vai conflitar, então a gente não pode misturar, vai ter que jogar uma hora para lá, uma hora para cá, ou no dia seguinte, enfim, aí já fica mais complicado, mas a nossa meta é trabalhar uma hora Verdana Desk, uma semana on-premise. E no caso do cliente avulso, aí não adianta. A gente contacta os clientes que temos mapeados, ou eles nos contatam, vem clientes novos aí que tiveram problemas, precisam de atualizar também. Mas aí já é uma demanda sem controle, vamos dizer assim. Não tem como a gente ter meta, né, métrica para atualizar isso, beleza? Então, basicamente, esse é o nosso processo de liberação quando tem uma pequena release lançada. Bom, vamos falar então do impacto. Qual o impacto de você migrar da versão 9.5 para a versão 10? A gente mapeou os principais impactos, conversamos com os nossos clientes e enumeramos e geramos dados estatísticos. E o que a gente conseguiu de dado foi exatamente essa informação aqui. Na verdade, o que a gente conseguiu de informação, né, com esses dados. O maior impacto, média de 60% do impacto, vai ser referente ao sistema de inventário. Por quê? A TechLib ela criou o sistema de inventário próprio, né? Fizeram um fork do Fusion Inventory e isso mudou o caminho lá onde está no computadorzinho lá da vida, no registro, né, do computador, no arquivo de configuração no caso de Unix. Eles alteraram o caminho, que antes era barra plugin, a sua instância, barra plugins, barra Fusion Inventory. Agora não, agora é sua instância, barra front, barra inventory.php. Então isso, essa mudança para o GLPI 10, o maior impacto que a gente mapeou foi justamente no sistema de inventário. Ou seja, 60% de todo impacto negativo seria por conta de ter que atualizar o parque de inventário. E isso realmente criou um problema, porque temos clientes que têm inventário em vários outros clientes dele e esses caras geralmente não têm GPO, não tem um AD, as máquinas estão em home office, então por conta disso esse cara ganhou o ranking, né, com 60% do impacto impeditivo, né, para a migração para GLPI 10. Descontinuação do dashboard. O plugin dashboard, eu acho que é um grande astro para a adoção do GLPI, porque ele foi a primeira cara corporativa que o GLPI teve. O GLPI antes era um programa como vários outros projetos open source, ele não tinha esse ar corporativo. Quando a gente fala de corporativo, né, eu falo de corporativo, eu quero dizer, ele não responde a demandas do negócio, era meramente um sistema de ticket. E é legal, é necessário, ainda é um sistema de ticket, você precisa disso, só que tratando de um nível corporativo, você precisa responder muito mais do que atender chamado, você tem que responder a indicadores, métricas. Então, o plugin Dashboard, ele foi o grande astro que permitiu justificar a mudança de vários sistemas como OCR, OCS, né, do OCS, Tínhamos antes no Brasil um outro software, agora eu esqueci o nome dele, para gestão de ticket, era até brasileiro, mas o plugin Dashboard ele foi um astro porque ele começou a entregar informação que o cara de TI podia apresentar para o negócio, justificar o esforço da sua equipe, mostrar o quanto estavam trabalhando. Então eu acredito fielmente que o plugin Dashboard foi responsável por, no mínimo, chutando, claro, eu não tenho dados para isso, mas no mínimo 30% da adoção do GLPI, porque realmente foi um plugin que caiu como uma luva no momento que se buscava muito por informação e o GLPI não tinha, certo? Só que o Stevenes, né, que é o mantenedor, o criador do plugin Dashboard, ele anunciou que não vai mais desenvolver o Dashboard. E isso gerou também um problema para a adoção do GLPI 10, embora tenha um ajuste técnico, né, uma gambiarra que as pessoas fazem para funcionar, eu não recomendo, porque houve mudanças de tabela, então você pode estar vendo ali indicadores falsos, e sem falar que é um plugin que está sendo descontinuado, você fica sem saber se pode ou não confiar naquela informação, então tome muito cuidado com isso. Enfim, com a descontinuação do plugin Dashboard, ele anunciou que não vai fazer o Dashboard para a versão 10. Então isso também gerou um impacto porque muitas pessoas usam. Praticamente todos os nossos clientes gostam do plugin Dashboard.
Então, ele gerou aí um impacto a gente mensurou em coisas de 20% também de impacto negativo na adoção do GLPI 10. Outro impacto que também existe, mas é de fato um pouco menor, é a alteração na interface. Ele ficou em torno de 10%. Por quê? O GLPI adotou novas bibliotecas, um novo design mais arrojado, mais bonito, mas isso gera o que a gente chama no usuário de síndrome do ícone perdido. Ou seja, mas onde é que foi parar aquele botãozinho que eu sempre clicava na 9.5? Às vezes o botãozinho está no mesmo lugar, dificilmente, ele geralmente mudou de lugar, mas mudou também o ícone daquele botão, então os usuários ficam perdidos. Mas esse impacto é pequeno porque isso não afeta o usuário final, porque dentro da nossa base, 90% ou mais dos nossos clientes usam Form Creator. Então, o GLPI com Form Creator, o GLPI 10, teve uma mudança muito pequena no GLPI 10 para uso do Form Creator. Foi basicamente o estilo melhorou um pouco, né, o designer dos objetos, mas não mudou a característica deles. Então, essa alteração na interface ela só impacta o técnico, e aí não tem jeito, o cara tem que reaprender mesmo. Mas com tudo isso o impacto ainda ficou pequeno, em torno de 10%. Alterações em tabelas do banco de dados. Isso para a gente gerou um certo impacto, mas relativamente pequeno, pelo seguinte, a gente tem plugins, a gente tem um plugin especial, né, que é o Power Dash, que ele permite aos nossos usuários criarem e montar suas próprias queries, pesquisas SQL. Então, eles de certa forma ficam dependentes da integridade do banco de dados. Com a mudança do GLPI 9.5 para o GLPI 10, algumas tabelas mudaram. Por exemplo, você tem lá a tabela dentro da tabela tickets, só dando um exemplo que eu acho que já não é assim na 9.5, mas vamos lá. Dentro da tabela de tickets, você tinha lá o ID do requerente. Agora não, agora essa coluna foi removida da tabela tickets e foi criada uma nova tabela fazendo um join, né, fazendo a junção da tabela tickets com a tabela de usuários, users. Então, e ali ela tem um nível de relacionamento, ou seja, o ticket ID é X, está com o usuário Y e o nível de relacionamento desse usuário no ticket é Z, onde Z pode ser requerente, autor, pode ser o técnico atribuído. Então foi criado tabela para isso. Então se os nossos clientes estivessem consultando essa coluna na tabela, ela certamente vai quebrar os gráficos que ele montou. Mas isso também é de nível pequeno. De mais de 50 clientes que a gente tem usando esse plugin, apenas um me reclamou que realmente é de forma irremediável, vamos dizer assim, porque ele tem pouco conhecimento SQL, então ele realmente, o esforço para ele vai ser muito grande. Então, por conta disso, na análise de risco, esse cara ficou aqui em nível de 8%, né? Ficou como nosso quarto item mapeado aqui. E o último item mapeado, em torno de 2%, foi com relação a plugins legados, tal como o dashboard, mas o dashboard eu coloquei separado porque ele é uma estrela à parte. Aqui quando eu falo plugins legados, foram plugins de clientes que vieram para a nossa base, que contrataram desenvolvimento de terceiros, aí não tem mais suporte, e esse cara ficou ali, ele agora está com medo de migrar e perder essa funcionalidade. E isso representa dentro do nosso ambiente um risco de 2%, porque são só, acho que, eu vou estar chutando agora que eu não estou com a planilha aqui, mas se eu não me engano foram 4 clientes que tem algo desse tipo aqui, entendeu? Mas é muito pouco. Então o risco acabou sendo muito baixo em comparação aos demais. Claro, então vamos lá, o grande foco dessa mudança, que a gente está alertando muito os nossos clientes, são basicamente mudança no inventário e descontinuação do dashboard. Essa é a grande orientação e é o foco que eu acredito que vocês provavelmente tenham que ter aí também no ambiente de vocês, seja você um prestador, seja você um concorrente nosso, seja você um usuário interno, né, que está aí no teu GLPI e você mesmo mantém. Esses são os riscos aí para o teu ambiente para você avaliar.
Mitigação aos impactos, aí beleza, então nós temos o impacto, obviamente que nós, como temos compromisso com os nossos clientes, temos que prover uma remediação para esses impactos, né? Claro que dentro da nossa competência e capacidade. Vamos lá então, mitigação do impacto sobre o inventory. A gente já se antecipou e há meses atrás, logo quando lançaram o GLPI Inventory, né, o GLPI Agent, a gente já fez um vídeo, já publicou um vídeo para toda a comunidade explicando as principais diferenças entre o processo do Fusion Inventory e do GLPI Inventory, que o Fusion pode falar com o GLPI 10 e que o GLPI Agent pode falar com o GLPI 9.5. O que muda, que é importante você se atentar nesse momento, seria apenas a diferença das URLs. Então, entra lá no nosso canal, tá lá o videozinho já explicando, mostrando, já tem até uma GPO lá, ensinando como criar a GPO, o pacotinho. No nosso site tem lá todos os scripts que a gente usou no vídeo, tá tudo lá para você simplesmente sair, já virar essa página. Ou seja, só com esse conteúdo do vídeo aqui, a gente mitigou 60% do impacto na tua infraestrutura. Ou seja, se você assistir esse conteúdo e implantar, você vai resolver 60% do risco, do impacto, né, da migração do 9 para o 5. Desculpa, do 9.5 para o 10. Então o conteúdo tá lá, eu acho que é quase 1 hora de vídeo explicando tudo, a gente vai bem baixo nível mesmo, ensinando mão na massa, beleza? O segundo impacto é o dashboard. O dashboard, o plugin dashboard foi descontinuado, não tem problema. A gente já sabendo disso, desde que o GLPI 10 foi lançado, a gente investiu pesado no nosso plugin vReports para fazer toda a renderização dele, toda uma abordagem nova, novos cards, novos gráficos, novos relatórios. A gente investiu pesado para que os nossos clientes tivessem o mínimo impacto possível em abandonar o dashboard. Não quer dizer que o nosso plugin é igual ao dashboard, porque não é, o nosso propósito é diferente, mas eu te garanto que todas as respostas que você procura para o teu negócio vai estar aqui. Se não tiver, você já é cliente nosso, já sabe como é que é. Chama o consultor para um bate-papo, a gente vai conversar e vai dar um jeito de viabilizar uma solução para você, tá? A gente tem essa pegada. Outra coisa que a gente fez também que é importante salientar foi o seguinte, que a gente alterou todos os nossos planos no Verdana Desk SaaS, a gente alterou para garantir que o vReport estivesse presente em todas as nossas instâncias dos nossos clientes. Ou seja, você pegou o nosso plano mais básico, você agora já tem o vReports. Por quê? Porque eu quero que você possa responder ao teu negócio à altura que ele precisa. Então não fazia sentido eu tirar, né, porque não vai ter o dashboard da community, e eu te deixar sem resposta para o teu negócio. Não faz sentido. Então a gente remodulou todos os nossos planos para que o plugin vReport estivesse de forma padrão presente em todos os nossos planos, beleza? Ou seja, pegou Verdana Desk, é certo que você tem esse plugin. Vai estar lá disponível para gerar seus indicadores. E voltando aqui ainda, ou seja, com esse contorno do dashboard e do inventory, a gente já resolveu o Pareto, já resolvemos 80% de todos os nossos problemas com a migração. Ou seja, a gente já resolveu o seu problema, menos barreiras para a gente poder fazer essa migração. Outra questão interessante também é com relação à interface. A gente está criando mais e mais conteúdos. O próximo conteúdo que a gente vai liberar, talvez ainda hoje, será com relação a apresentar a nova interface do GLPI, o básico, o que mudou, onde que mudou, as funcionalidades mais triviais do sistema para você se familiarizar. Ah, Alexandro, que massa, mas eu queria um acesso demo a um GLPI 10. Não tem problema, é só pedir. Entre em contato com o teu consultor, Verdana Tech, e ele vai garantir que você vai ter acesso a uma base 10, claro, que não com seus dados, para você ver como ficam os seus dados, mas uma base de GLPI 10 para que você possa trabalhar ali e ver que realmente não é um bicho de 7 cabeças, é coisa simples que alterou. Beleza? Ou seja, já resolvemos isso também para você e vamos resolver ainda mais com um novo conteúdo.
Impacto do banco de dados, que representa 8%, ele de fato é pequeno, mas se tem um cliente nosso com problema, a gente tem que dar uma solução, é assim que a gente trabalha. O que acontece? A gente está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta colaborativa, onde os nossos clientes vão poder interagir entre si para apoiar um ao outro na troca de informação e experiência com o ambiente Verdana Desk. Ou seja, eles vão poder trocar figurinhas. Eu gerei um indicador X, quer compartilhar? Você vai poder disponibilizar ele para que outros outros clientes Verdana Desk possam usar e possam também melhorar e devolver com melhorias, otimizações de queries, coisas desse tipo. Outra coisa que a gente está tentando fazer, mas que é mais difícil, é um mapa do banco de dados do GLPI, porque a gente tem um problema aí de arquitetura, né, de como foi construído o banco de dados do GLPI. A amarração entre as tabelas, ela é, vamos chamar assim, frágil, né? Então, as chaves estrangeiras não são devidamente declaradas, o que permitiria uma ferramenta de engenharia fazer aí a questão do reverso, a engenharia reversa, para mapear todas as tabelas. Mas estamos trabalhando nisso, devemos lançar alguma coisa aí em breve. Beleza? Então é a forma como a gente prevê, né, mitigar esse risco aqui. E com relação aos sistemas legados, a gente está batendo um papo cliente por cliente, como eu disse, para avaliar qual o impacto disso, se existe alguma solução melhor para ele, se precisa realmente ser construído uma solução nova, se precisa ser atualizado. Então a gente vai trabalhar dessa forma para garantir o sucesso desse cliente. Ok, o que eu preciso para migrar? Basicamente, se você é cliente Verdana Desk, tudo que você precisa é falar: o consultor Verdana, eu quero agendar a atualização do meu sistema. Pode ser na madrugada, pode ser no feriado, no final de semana, não tem problema algum, é só você contactar a gente. O que acontece? O processo leva 10 minutos. Claro que como é uma mudança muito grande, ele leva um pouco mais de 10 minutos no background, né? Mas em 10 minutos a sua instância Verdana Desk já está liberada para você trabalhar e no background a gente está trabalhando o banco de dados, que tem algumas mudanças grandes aí a serem feitas, né, na virada. Então isso fica processando, mas a base já fica liberada para você continuar trabalhando sem problema nenhum. Ou seja, quero fazer na hora do almoço? Vai almoçar, quando você voltar está pronto para você trabalhar sem problema algum. Se você não é cliente Verdana, não é por causa disso que você vai ficar na mão. Pode chamar a gente aí no comercial @verdanatech.com, solicitar um orçamento. Se você é comunidade, quer tentar fazer por conta e risco, temos vídeos lá no YouTube como migrar para o GLPI 10 também, não tem problema. Lembrando só, pelo amor de Deus, de fazer backup, montar um ambiente de teste e tal. E na medida do possível, se der algum erro, precisar de help, a gente está lá no meio da comunidade, lá no Telegram, no Facebook, no LinkedIn. Manda lá, o Telegram é mais, vamos dizer assim, ativo, né? Manda lá que tem toda a comunidade para te ajudar. A gente está por lá também, na medida do possível a gente dá um apoio lá. Tem um canal no YouTube que você pode deixar comentário também, beleza? Então, basicamente, esses seriam os caminhos para você fazer a migração. Os próximos passos, como eu disse, já temos aí o GLPI Inventory, a parte material pronto para você fazer. Isso aí já está pronto, já te dá aí tirar um dia só para você atualizar teu parque, deixar tudo bonitinho funcionando. Lá tem toda a informação que você precisa. O próximo passo vai ser agora conhecer a nova interface do GLPI. Vamos fazer um vídeo para te apresentar isso rapidamente, bem menor que esse. E temos também aqui um outro conteúdo que vamos fazer sobre melhorias no módulo de assistência do GLPI. Vamos apresentar para vocês também quais as grandes vantagens. Existe o impacto? Claro que existe, mas eu garanto para vocês que os impactos já foram contornados, os grandes, pelo menos igual eu mostrei para vocês. Temos solução para tudo e as vantagens que nós vamos apresentar para vocês, vocês vão ver que são bem maiores do que os impactos negativos. Pessoal, o vídeo tem só esse conteúdo.
Gostaria de agradecer e a gente está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar lá em comunicação com comercial@verdanatech ou procurar a gente na rede social. A gente vai estar aí à disposição para tirar a dúvida de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.